Capítulo 26. Enfim, o grande dia. Marco Polo chegou ao salão 1 hora antes de Ana e ficou espantado com a presença de tantos estranhos. Assustou-se, pensando que entrara no ambiente errado. Havia 5 seguranças trajados a caráter, identificando as pessoas e checando a lista. Carlos tinha dito aos seguranças que havia uma lista oficial, a de Lúcio, e outra com o nome de algumas outras pessoas, os convidados de Marco Polo e Ana, dos quais deveria exigir-se apenas a identificação e o convite. Os seguranças acharam estranho haver 2 listas, mas ordens são ordens. Marco Polo se identificou, pelo nome o reconheceram. Parabéns pela grandiosa festa, disseram os seguranças. O rapaz apenas movimentou levemente a cabeça em agradecimento e entrou. Os lustres cintilantes, os tapetes persas espalhados pelo chão, as dezenas de buquês de flores distribuídos em múltiplos locais saltaram aos olhos. Havia mais de 250 mesas, todas ricamente decoradas, com taças de cristal francês. Vinhos das melhores safras seriam servidos. As festas de Lúcio eram famosas. Ele não poupava esforços para agradar os convidados, mas esta era singular. O psiquiatra pensador, poeta, despreendido, destemido, que tinha coração de andarilho, ficou embaraçado. Marco Polo não acreditava no que via. O que mais o espantava era a presença dos estranhos. Havia mais de 700 convidados e ele conhecia menos de 10% deles. Tentava cumprimentar com a cabeça os presentes, mas eles não respondiam. Não conheciam, não sabiam que era o noivo, não estavam ali por causa dele. Havia mais de 70 garçons servindo freneticamente os comensais. Uma equipe com 30 seguranças vestidos de terno azul marinho transitava pelo salão. Ao encontrar Lúcio, preferiu ser mais amigo do silêncio do que das palavras. Sabia que qualquer crítica redundaria em discussão, o que estragaria o momento sublime. Apenas pensou: realmente este homem não gosta de mim. Sabia que Ana desconhecia os preparativos do pai. Lúcio foi receber pessoalmente alguns convidados especiais. Levou Marco Polo consigo. Ele se deixou levar. Senhor governador, primeira-dama, a festa lhes pertence, disse radiante. Ah, este é o meu futuro genro, apresentou, sem muita espontaneidade. Assim, ambos cumprimentaram cerca de 20 personalidades, entre as quais alguns riquíssimos industriais e banqueiros que também constavam da famosa lista das grandes fortunas. Havia respeito entre os empresários e um aparente desprezo por essa classificação, mas, no subsolo dos seus comportamentos, vários eram seduzidos por ela. A inveja e a disputa corriam a alma de muitos. Ocorreu a Marco Polo que a somatória das fortunas dos convidados ao casamento dava uma quantia de 150 bilhões de dólares, superior à soma do produto interno bruto dos 30 países mais pobres do mundo, incluindo os da África subsaariana, cuja população ultrapassava 350 milhões de habitantes. Porém, ninguém estava preocupado com os miseráveis. O que importava era a festa. Marco Polo, que aprendera a pensar com um mendigo e vivera entre os miseráveis, agora se encontrava entre os multimilionários. A festa, que deveria ser um motivo de alegria, prenunciava ser uma fonte de preocupação. No entanto, ele sempre discursava afirmando que não há ricos ou pobres, famosos ou anônimos. Todos são seres humanos
com necessidades internas semelhantes. Ao lembrar disso, recompôs-se. Um pensamento saltou em sua mente e aquietou sua emoção tranquila. Não é o ambiente que faz meu humor, mas meu humor que faz o ambiente. Serei feliz. Preferiu relaxar. Ana merecia. O secretário de Segurança do Estado, o Dr. Kleber, também estava presente. Como era amigo pessoal de Lúcio, fez-lhe um favor. Mandou que um batalhão de policiais estivesse pela redondeza e colocou 50 membros de elite da polícia anti-sequestro disfarçados entre os convidados. O objetivo era proteger os grandes empresários e políticos importantes de possíveis ataques. O objetivo era proteger os grandes empresários e políticos importantes de possíveis ataques. Marco Polo procurou seus amigos, mas teve dificuldade em localizá-los, pois estavam perdidos na multidão de estranhos. Sua mãe vibrava, eufórica com o luxo da festa. Era tudo o que sonhava para o filho. Recordou os áureos tempos da vida abastada. Um piano e um conjunto de violinos tocavam por profissionais. Um piano e um conjunto de violinos tocados por profissionais do maior gabarito animavam o ambiente. O juiz mostrava-se ansioso para começar a cerimônia. Estava deslumbrado com a magnitude da festa. Nunca abrira a boca para pessoas tão ilustres. Ana estava terminando de se arrumar. De repente, houve um tumulto na porta do salão. Alguns seguranças barraram umas 15 pessoas mal vestidas, com comportamentos bizarros, fazendo trejeitos com a cabeça e movimentos involuntários com os membros superiores. No grupo barrado, alguns não portavam identidade nem convite. Disseram que os tinham esquecido, mas mesmo os que os portavam foram barrados. Os seguranças imaginaram: não é possível um milionário se misturar com esse tipo de gente. As pessoas barradas começaram a gritar, pedindo passagem e produzindo um tumulto na entrada do salão, atrapalhando os nobres convidados que chegavam. Alguns deles indagaram dos seguranças: o que essa gente está fazendo na festa de Lúcio? Não sabemos, doutor, mas já os estamos expulsando. O grupo pressionava para dentro, mas os seguranças, cada vez mais agressivos, os empurravam para fora. O chefe da segurança, contratado por Lúcio, chegou. Informado da situação, observou os amotinadores e confabulou baixinho com os outros seguranças. Essas pessoas certamente são penetras. Perderemos o emprego se as deixarmos entrar. Não podemos perturbar as autoridades e a elite financeira. Mandem todos embora, mas por favor, sem escândalo. O grupo resistiu, o tumulto aumentou. Lúcio foi informado da confusão e ficou visivelmente transtornado. Acionou o secretário de segurança, que por sua vez acionou sua equipe interna, imaginando que criminosos estivessem presentes. Chegando ao local, o chefe de segurança disse ao Dr. Kleber: essas pessoas parecem ter saído de um hospício. Dizem que são amigos do dono da festa. Como isso é possível? Observando-os, o secretário disse baixinho: cuidado! Podem ser terroristas ou sequestradores disfarçados. Em seguida, com um olhar, pediu para os policiais anti-sequestro agirem. Os policiais corpulentos pegaram nos frágeis braços de Jaime, de Isaac, de Ali Ramadã, de Vidigal, de Romero,
de Cláudia, de Sara, de Maria, do idoso e gentil Sr. Boni, começaram a revistá-los e, em seguida, a expulsá-los. Esses tinham ido à festa porque Marco Polo os fizera sentir-se seres humanos, estrelas únicas no palco da vida, ainda que fosse um palco sem plateia. Não podiam deixar de agradecer a um amigo tão sábio e tão caro. Agora eram novamente tratados como lixo social. Isaac os trouxera. Isaac era um homem mais rico do que vários convidados da festa. Vestia-se de maneira tão simples que parecia não ter uma empresa com 900 funcionários. Isaac alargara os horizontes da visão sobre a existência. Não tinha necessidade de ostentação. A doença o abatera, mas não eliminara sua ousadia, sua garra e criatividade. Tornara-se um empresário que só via sentido em pisar no solo do capitalismo e conquistar mais espaços financeiros se isso fosse contribuir para o bem-estar dos seus funcionários e da sociedade. Sempre gostara de empregar legalmente imigrantes chineses, árabes, indianos e latinos. Conhecia pela própria experiência a dor da solidão de viver em uma terra estranha. Depois de ter superado sua doença mental, começou a empregar também egressos de hospitais psiquiátricos. Realizou uma solidária inclusão social. Seus empregados o amavam. Como Cláudia não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, escolhera um vestido longo vermelho, sobreposto por um blazer preto. As duas peças tinham mais de 20 anos de existência e eram o melhor que ela possuía. Além de não combinar, contrastavam com o luxo das roupas das demais mulheres da festa. Para Cláudia, o importante era sentir-se confortável internamente e demonstrar para Marco Polo que, através dele, ela aprendera a resgatar seu sentido de vida e a ser útil para a sociedade. Também não tivera recursos para comprar um presente, mas fez da sua presença um presente inesquecível. O grupo chamava a atenção de todos. Normalmente, os pacientes com depressão, síndrome do pânico e outras doenças emocionais passam despercebidos aos olhos sociais, mas os amigos de Marco Polo eram portadores de transtornos mentais graves e crônicos. Alguns esfregavam frequentemente as mãos no rosto e no peito. Outros, como Jaime, traziam sequelas dos longos anos de medicação. Faziam movimentos musculares repetidos, parecendo sofrer do mal de Parkinson. Para pessoas preconceituosas, não constituía uma paisagem agradável. Algumas convidadas os olhavam de cima a baixo, estarrecidas. Eles não pareciam perceber ao longo dos mortais. Eles não pareciam pertencer ao mundo dos mortais. Sara disse delicadamente para uma delas: "Eu não mordo, madame. Também sou gente." No meio da agitação, a esposa de um importante senador fez um ar de desprezo e espanto diante de Cláudia. Esta observou-a com a sensação de que a conhecia. "Você não teve aula de dança comigo na sua infância?" Perturbada, a outra exclamou: "Professora Cláudia? Sim, sou eu. Que bom vê-la!" e saiu apressada. Os policiais estavam perdendo a paciência.
como empurrar não adiantavam, começaram a arrastá-los. Alguns diziam: saiam, senão serão presos. Outros adicionavam: não perturbem seus penetras, esta festa é para gente grande. Frágeis pela doença psíquica e pelo uso prolongado de medicação, alguns começaram a tropeçar e a chorar. Subitamente, Jaime gritou: Marco Polo, Marco Polo! Todos os seus amigos o acompanharam em coro. O barulho ecoou no interior do salão. Marco Polo, que até o momento não sabia da confusão, ficou assustado. Reconheceu aquelas vozes. Rapidamente dirigiu-se para a porta de entrada. Ele convidara seus amigos e torcia para que viessem, mas sabia que alguns deles procuravam isolamento, não gostavam de frequentar ambientes sociais estranhos, pois percebiam os olhares discriminatórios. Esquecendo-se dos riscos, foram à festa para mostrar seu gesto de amor. De repente, ao ser empurrado com violência, Ali Ramadan caiu. Sua expressão facial de dor e suas lágrimas levaram Isaac a se desfazer do segurança que o agarrava para socorrer o amigo. Não se tratava de um palestino e de um judeu, mas de dois seres humanos se ajudando. Isaac levantou cuidadosamente seu amigo e interpelou o policial. Quem você pensa que é, seu bruto? Os seguranças e os policiais de elite não gostaram da sua atitude e o empurraram violentamente, bem como aos outros. O caos se instalou e ninguém se entendia. Nesse inteirinho, Marco Polo chegou e exigiu: parem, parem! Diante do noivo, os seguranças e os policiais se aquietaram. Para o espanto de todos aqueles homens e de todos os curiosos que se aproximaram, o noivo exclamou: Cláudia, querida, que bom revê-la! Jaime, você aqui, que prazer! Isaac, Ali, meus queridos amigos! Ele os abraçava e beijava na face e na testa. O Sr. Boni disse timidamente: Marco Polo, não nos quiseram deixar entrar na festa. Como não, Sr. Boni? Vocês são os convidados mais esperados dessa festa, pelo menos para mim e para Ana. O secretário de segurança ficou perplexo. Havia muitos anos, quando era apenas delegado, tivera a mesma sensação diante de um jovem vestido de mendigo que aparecera na sua delegacia. De repente, os olhares de Marco Polo e do secretário se cruzaram. Marco Polo estava abraçado a Cláudia, mas soltou sua voz. Grande cérebro, você aqui! Desta vez o secretário ficou estarrecido. É aquele mendigo, mas agora vestido de noivo? Não é possível. Continua sendo delegado? Hoje sou o secretário de segurança e amigo do seu sogro, falou todo orgulhoso. E adicionou: fui longe em minha carreira, e você me deu força. Nunca esqueci de que você me disse que meu cérebro era avantajado. Marco Polo engoliu em seco, pensou novamente no poder do elogio, que é capaz de estimular a autoconfiança das pessoas. Ao mesmo tempo, refletiu sobre o poder da rejeição que, mesmo em tom de brincadeira, sem intenção de machucar, pode provocar um estrago na personalidade dos outros. Ainda bem que o delegado não descobriu que, brincando, diminuí o número de seus neurônios, pensou. Marco Polo estava preocupado com a discriminação que seus amigos sofreram na entrada do salão. Tal rejeição poderia reduzir a pó a autoestima deles. Precisava reparar essa injustiça. O secretário coçava a cabeça ao vê-lo. Parabéns, secretário.
Realmente o senhor foi longe em sua carreira. Parabéns para nós, a vida é irônica. Hoje você é o centro da festa e eu sou o centro da segurança dela. Em seguida, Marco Polo desfez o mal-entendido. Para não deixar dúvidas, proclamou em voz bem alta para todos ouvirem, tanto os estranhos como os próprios amigos. Essas pessoas são meus convidados especiais. Estão entre os meus melhores amigos. Alguns convidados ficaram chocados. Comentaram entre si que tinham entrado na festa errada. Do outro lado, os amigos do Marco Polo ajeitavam orgulhosamente suas roupas, olhando os seguranças com ar de grandeza. Ali Ramandan abordou Marco Polo perguntando: existem extraterrestres? Temendo que as alucinações de Ali tivessem voltado, ele repetiu a velha frase: não sei, mas sei que criamos monstros dentro de nós. Olhe quantos ETs fora de nós, disse apontando com o queixo para os seguranças. Marco Polo sorriu. São estranhos mesmo, mas no fundo são boas pessoas ali. Cláudia bateu no rosto de um segurança e, com a ingenuidade de uma criança, disse-lhe: bonitão, a festa é nossa. Ana conhecia uma boa parte desses amigos de Marco Polo. Apreciava a singeleza, a inocência e a criatividade deles. Certamente iria alegrar-se muito ao vê-los ali. Antes de entrarem no grande salão, duas famosas atrizes de cinema, amigas de Lúcio, chegaram ao local, perseguidas por alguns repórteres. Uma delas tropeçou em Sara e caiu. Sara também se desequilibrou e foi ajudada por Cláudia. Irritada com as duas, a atriz encarou-as e espantou-se com os gestos bizarros que faziam com os braços e cabeça. Chamou o segurança e perguntou com alarde: que povo estranho é esse da festa de Lúcio? Marco Polo, vendo suas amigas novamente humilhadas, disse à atriz: de todo o lixo produzido pela sociedade, o culto à celebridade é o mais estúpido. Abalada com a coragem do desconhecido, a atriz esbravejou: quem é você para dizer isso? Você não sabe que sou uma famosa artista? Elas também são atrizes de teatro da existência. Já ganharam até um Oscar pelo drama que viveram. Falou apontando para Sara e Cláudia. Puxa, mas eu não as conheço, comentou admirada. Deveria conhecer. Elas são fascinantes. Cláudia e Sara toparam a brincadeira. Disseram para as atrizes: queridas, depois lhe damos um autógrafo. E, tomando-as pelo braço, Marco Polo levou-as para o salão junto com todos os seus amigos. Ao entrar pela passarela central, por onde Ana passaria, os convidados ficaram paralisados e fizeram um silêncio fúnebre. Os músicos pararam de tocar. Os gestos incomuns e os movimentos involuntários daquelas pessoas agrediram os olhos dos ilustres convidados. Não estavam acostumados a conviver com pessoas diferentes. Cláudia, abraçada por Marco Polo, olhava e fazia careta para os convidados. Romero estava envergonhado, cabisbaixo, mas Vidigal, muito solto, cumprimentava todos os presentes. Jaime estava um pouco constrangido, mas logo se libertou ao beijar várias flores que encontrou pelo caminho. Ali Ramandan entrou pomposo, com um lenço na mão direita, rodando em torno da cabeça. Dançava música árabe enquanto atravessava no salão. Era um palestino feliz. Isaac andava sorridente. Não devia nada a ninguém e não exigia nada de ninguém para ter bem-estar.
Enfrentar aquela pressão não era nada comparado às pressões que já havia suportado. Marco Polo observou um pouco afastado um senhor que não apenas discriminava seus amigos, mas estava assombrado ao vê-lo. Parecia querer engoli-lo com os olhos. Balbuciou entre os lábios: cretino. Ao perceber o que o homem dissera, Marco Polo ficou perplexo. Não podia acreditar que um convidado o tivesse ofendido em seu próprio casamento. Pensou que era coisa da sua cabeça, afinal de contas a noite estava estressante. À medida que o grupo avançava, os convidados se entreolhavam, querendo entender o que ocorria. Alguns, em tom de chacota, diziam: Lúcio preparou um show circense para nós. Na realidade, Lúcio, ao ver a cena, ficou borbulhando de raiva. Queria estar em qualquer lugar do mundo, menos na festa. Que vergonha! O que vão pensar de mim? Dizia para si mesmo, com um nó na garganta. Antes de os amigos de Marco Polo se acomodarem, Lúcio foi chamado porque a noiva havia chegado. Como pai, deveria introduzi-la no salão. Saiu em estado de choque, sem olhar para os convidados. Alguns psiquiatras também ficaram perplexos. Nunca tinham visto pacientes portadores de psicose na festa de um psiquiatra. Antes de se sentar, já me passou prolongadamente os olhos pela multidão. Viu homens e mulheres preocupados, tensos, com posturas eretas, rígidas, dosando comportamentos e sem manifestar alegria na fenomenal festa. Admirado com a própria observação, pegou no braço do noivo e expressou: Marco Polo, que povo estranho. Analisando o comentário do amigo, ele concordou: realmente são estranhos, Jaime.